Vou te falar uma coisa aqui, mas você não conta pra ninguém não, tá? Por favor, não pode sair daqui. Alguém já te falou isso alguma vez na vida, né? Naturalmente, uma boa fofoca aqui, outra ali, a gente é surpreendido por uma delas. E tinha fofoca na Manaus do passado, Fábio? Oh, e como tinha, olha, um dos casos mais interessantes vai ser no século XIX. Tem um viajante que ele veio aqui lá por volta de 1849, um cientista inglês, o Alfred Wallace Russell. Ele esteve em Manaus e ele fez uma série de relatos, só que tem um relato da obra dele que é muito interessante. Ele fala que o passatempo preferido dos manauaras era fofocar. Isso já em 1849, ele fala isso. E detalhe, ele ainda diz o seguinte, que as fofocas aqui em Manaus eram de um tipo tão pesado que ele nunca tinha visto em outro lugar. O passatempo do manauara é fofocar. Isso. Será que mudou alguma coisa de um tempo para cá ou não? Não, não mudou. Deixa eu apresentar para vocês, antes da gente continuar essa entrevista, o Fábio Augusto. Ele é historiador formado pela UFAM, está fazendo mestrado agora na UFAM também, na Universidade Federal do Amazonas. E é por isso que a gente convidou ele aqui, porque ele tem uma página na internet que você pode já acessar aí, no Facebook, no Instagram, que se chama História Inteligente. Olha o meu microfone caindo aqui. História Inteligente. Essa página tem uma série de conteúdos que ele reservou também para que a gente pudesse exibir agora para vocês, e é um pouco disso, né? Vamos para a primeira, coloca na tela para mim, por favor, Heber. A primeira tirada, e isso era publicado em jornal, hein? Contigo, isso. Fábio. Fala-se por aí, né? Isso. Fala-se por aí que uma senhorinha da rua Mundurucus tem 2 namorados. Um só não chega. Que maldade. Com certeza. Essa ainda tá leve. Essa fofoca ainda tá leve. Isso era que jornal? Tem vários jornais dessa época, né? Dedicados à fofoca. E os nomes são os mais engraçados possíveis. A Marreta, a Lanceta, o Cacete, que pode se ler o Cacete também, o Mucuim. São todos jornais cujo título já remete ao cômico, mas o conteúdo deles na Manaus daquele início do século XX era o mais pesado possível. Áspero, né? Áspero. Fofoca difamatória mesmo. Era pesado o negócio. Sim, bastante. Então, o que dá para entender é que esse negócio de Instagram, essas páginas no Instagram aí, fofoquei fulano de tal, fiquei sabendo, não sei o que mais lá, não tem nada de novo. Não. Só mudou a ferramenta, que não está mais no jornal impresso e agora está na página online. Mas essa cultura do manauara, ela é emblemática. Sim, até para turista ver. E é interessante porque estrangeiro, né? Tem uma evolução de como ocorre a divulgação da fofoca. Por exemplo, hoje a gente tem a divulgação em sites, blogs. Tem blogueiros que conseguiram renome nacional e internacional através da fofoca. Mas aí tu imagina, uma Manaus do início do século XIX, com cerca de 3 a 5 mil habitantes. Qual era o passatempo? Fofocar. Como é que circulava essa fofoca? Na igreja, que era o espaço de sociabilidade, no bar da época, o boteco, no ir até a casa de um vizinho. E tinha uma figura curiosa que era especialista em divulgar os boatos que se acumulavam na semana, que o professor Mário Ipiranga ele fala no livro dele, Fundação de Manaus, que era o homem da matraca. Imagina, era uma pessoa especializada a sair recolhendo os boatos que se acumulavam durante a semana e sair divulgando para quem interessasse essa divulgação. Porta a porta ele saía divulgando ou ele colocava no jornal? Em praça pública. Ia para a porta da igreja, ia para a praça pública, ia para a porta da Câmara. Então isso virou até profissão. Sim, por profissão. Por um período. Sim. E é interessante porque isso aqui não é um caso assim único de Manaus, né? No Brasil colonial a gente teve essas figuras especialistas em divulgar os causos assim que manchavam sobrenomes familiares mesmo. Então essas pessoas também deveriam ter uma questão de segurança ali abalada, né? Bastante. Em algum momento, porque naquela época a gente sabe, se hoje o negócio já não é bom, imagina naquela época. A gente tem casos nesses jornais, já do início do século XX, que a pessoa ficou sabendo que o boato estava circulando
e foi pessoalmente na redação do jornal, atrás do redator. É porque também olha o que se escrevia, né? Murmura-se pela cidade que um certo cavalheiro pediu em casamento uma moça que mora para os lados da Quintino Bocaiúva. Mas, entretanto, sabemos que o cujo é casado no Rio de Janeiro. Deixa de malandragem, seu moço. Isso, eu tenho uma curiosidade. Quem escrevia isso? Era a pessoa que queria atingir terceiros ou tinha uma editoria dedicada nesses jornais? Nós temos os dois casos. A gente tem uma editoria, um grupo especializado de redatores que caçava esses boatos. Mas também tinha as pessoas que queriam atingir terceiros, especificamente. Por exemplo, esses jornais, apesar de a gente ver com um tom humorístico, eles também tinham, naquela época, um papel de ser órgãos moralizadores da sociedade. Ou seja, eles tinham alguns alvos específicos para atacar. Por exemplo, imigrantes nordestinos, prostitutas, negros, bêbados, sabe? Pessoas que naquele contexto não era bom ter em circulação, porque a cidade estava passando por um processo de urbanização, né, de embelezamento, tinha essa questão de segregação. E a gente encontra isso em vários casos. Por exemplo, nitidamente, tem um jornal que o nome dele é A Marreta. Ele fez uma campanha em 1912 bastante incisiva contra os homossexuais. E detalhe, ele fez um texto sugerindo o seguinte, que a gente podia se livrar deles. Como? Isolando eles em uma ilha e forçando a trabalhos pesados. E sabe como ele finaliza essa nota? A gente tem que começar de cima para baixo, pois tem pessoas no alto escalão que fingem ser uma coisa, mas são outra. E deixa isso no ar. Então, era uma agulhada, era uma alfinetada... Muito forte. Era explícito, né? Era explícito. E o preconceito, né? Sim, sim. E é interessante porque era um tipo de jornal que se vendia bastante. As próprias técnicas dele, ele fazia uso de uma linguagem coloquial, uma linguagem que mesmo uma pessoa que não tivesse uma instrução completa conseguiria entender o conteúdo. E assim, fofoca, apesar de a gente ter um discurso de que a fofoca é algo antiético, até às vezes o discurso religioso, não tem nenhuma sociedade... Fofoca está desde o tempo de Jesus. Isso, não tem nenhuma sociedade que não utilize da fofoca. A fofoca é um instrumento de sociabilidade. Imagina só quantos impérios, quantas dinastias, quantos reinos enfrentaram a fofoca, a boataria, o disse-me-disse de corte, e tudo isso movimenta a história. E movimenta muito. Bora para um próximo aí para dar uma olhada como é que os jornais publicavam essa colaboração, ou melhor dizendo, essa interação com a população, né? Porque eles escolhiam algumas coisas e vimos uma mocinha ali pela José Paranaguá dizer que gosta de namorar motoristas, que é para andar de bondes. Tenha juízo, menina. Às vezes também vem cair ali e a gente pode entender também que algumas dessas peças poderiam até ser fantasiosas na tentativa de atingir alguém. Também, é um artifício da imprensa, um artifício antigo. Sim, essa fofoca é engraçada. Essas fofocas que a gente está vendo são aí de meados de 1912 até 1916. Essa moça aí que gostava de namorar só para andar de bonde de graça, é o que hoje se chama de... Maria Gasolina, né? Maria Gasolina. As piriguetes da época. É isso que você está sendo polido a dizer. São as piriguetes da época. Bom, tem mais aí. Vamos dar mais uma olhada. Vamos ver o que tem aí, Heber. Coloca na tela pra gente. É contigo essa, Augusto. Você consegue ler daí? Consta-nos que um estudante da universitária está conquistando uma senhora casada no Boulevard Amazonas, próximo ao cemitério de São João. E o seu marido acha-se no interior do estado. Essa é bastante pesada. Isso deveria gerar um caos, hein? Não, era um caos montado, porque olha só, essa fofoca já é de 1912 ou 13, salvo engano. Por essa época, Manaus estava com um pouco mais de 50 mil habitantes. Mas aí tu imagina, 50 mil habitantes, cuja vivência era num espaço assim bastante delimitado ao centro da cidade. Essa fofoca já está endereçada lá para os cantos do Boulevard Amazonas. Que era bem distante. Bem distante. Ou seja, a partir do momento que aquela comunidade ali tivesse contato dessa fofoca,
ia se instalar um clima de desconfiança para saber quem era. E muito se sabia dos parentes, das pessoas que viajavam, que trabalhavam viajando por aí. Isso era meio que fulano trabalha, então pode ser ali a mulher do fulano, pode ser aquela dali, não. Tinham poucas opções, dava para descobrir. Sim, sim. E a fofoca corria muito rápido. Porque imagina, 50 mil habitantes, quantos bairros? Praça 14, Cachoeirinha, Praça 14, Cachoeirinha, São Raimundo, Aparecida. E tinha os bairros que formavam a região central atualmente, Remédio, São Vicente, Espírito Santo, mas era uma cidade bem delimitada. Isso corria como fogo em palha. É isso mesmo. E se pagava para ter isso aí? Sim, se pagava. Se pagava. Isso aí, se eu quisesse difamar alguém, eu dava uma informação para o jornal, pagava esse anúncio, que é quase um anúncio, né? Sim. É uma tiragem de anúncio, né? Sim, era a principal forma de sobrevivência dos jornais na época, né? Pagar para ter matérias e anúncios publicados. Isso era a principal fonte de renda de muitos jornais. Porque, assim, esse tipo de jornal, naquela época, a gente tem dois tipos de imprensa. A culta, que é de jornais grandes como o Diário Oficial, o Jornal do Comércio, e tem esse jornal popular, tem um nicho específico. Ele não vai ter aportes do Estado, ele não é um jornal altamente capitalizado, ele tem que encontrar várias formas de sobreviver. Essa é uma das formas encontradas. E tem um detalhe, né? Esses jornais eles foram se tornando cada vez mais comuns e foram penetrando nos bairros, né? Sim. Esses jornais de fofoca, né? Sim, com certeza. Aparecida, na época, um bairro pequeniníssimo, formado por poucas ruas. Até hoje é um bairro pequeno, né? Mas imagina naquela época, tinha jornais de fofoca. Dedicados ao bairro de Aparecida. Dedicados ao bairro de Aparecida, isso é só um exemplo. Porque esses jornais, eles traziam em suas colunas, geralmente, séries de fofocas que circulavam em bairros específicos. Por exemplo, quando a gente abre um desses de 1912, a gente vai ver uma coluna dedicada ao centro, a outra dedicada ao bairro de São Raimundo, e assim por diante. É tão engraçado a informação, ela movimenta, né? A informação, isso é histórico, mas o fato de que essa picuinha, eu vou usar esse termo aqui, de um ponto para o outro, isso motivava até os políticos da época, e em especial eram eles que estavam ali nos bastidores dessa movimentação. E eu lembro muito bem que dentro de livros, até do próprio Durango Duarte, tem livros que mostram essa intriga causada e publicada no Diário Oficial do Amazonas, no Diário Oficial do Estado. Isso. Ou seja, os políticos, às vezes, como não estavam com boas relações com donos de jornais, utilizavam-se do Diário Oficial para atacar empresários, para atacar seus inimigos. Isso era comum, então isso ia da população mais humilde, da população que tinha algum interesse já na classe média, até a classe mais poderosa. Era natural isso. Sim, com certeza. A gente está falando de um momento que a República ela acabou de se consolidar, né? As disputas políticas elas estão fervilhando. É um momento assim que a gente tem jornais de partido e tem os jornais oficiais. E a todo momento, opositores estão se digladiando nas páginas desses jornais. E são acusações pesadíssimas do que você imaginar. Não, eu já tive a oportunidade de ler livros sobre isso e mostram muito bem a forma como eles se tratavam, assim, de chamar de bandido, de chamar de picareta, de chamar de... As palavras... O ápice. O ápice é quando aconteceu o famoso empastelamento. Quando o político, já não aguentando mais o debate, digamos, saudável, que não dá nem para dizer que é saudável, mandava quebrar a redação do jornal inimigo, do jornal que estava fazendo oposição. A gente vai ter vários casos aqui em Manaus e no interior de jornais, de jornais que foram empastelados. Os redatores iam dormir num dia, no outro, quando chegavam na redação, a máquina de impressão estava quebrada, os documentos tinham sido queimados, isso quando a própria redação não era destruída por completo. Conseguia sobreviver, né? Isso. E tinha muito caso de repórter que era atacado. Isso mesmo. Bom, Fábio, você está fazendo um estudo dedicado a isso, né? Dedicado a essas fofocas aí. Tanto que lá na sua página você pode encontrar mais fofocas como essa. Sim, com certeza. Estou fazendo um artigo
fazendo um levantamento, como surgiu, como se desenvolveu, desde quando se cultiva com tanto afinco essa prática da fofoca, né? Que é algo muito interessante. Eu considero assim que é uma das formas de sociabilidade mais interessantes da humanidade. Porque o boato disse-me-disse é saber, apesar de nós sabermos que tem efeitos bastante nocivos, acontece, não tem como, acontece. É algo próprio da gente, a curiosidade. É isso mesmo, a curiosidade, o interesse, né? Sim. O interesse em alguma informação. Ainda tem mais algum aí, Heber, dessas tiradas que o Fábio mandou pra gente? Se tiver, só pra gente caminhando pro fim. Avenida Airão, número 15. A senhorita C está com um namoro paulificante com um certo rapaz. Cuidado, ele é noivo. É bom especificar o que é paulificante, que muita gente pode estar pensando uma coisa, mas é outra. Olha como é interessante, né? A linguagem é uma das coisas que atraiu as pessoas quando eu comecei a publicar essas fofocas. Como se escrevia na época, no início do século XX. A gente está falando de um jornal, aquilo ali era uma linguagem coloquial. E paulificante, tem muitas pessoas que já pensam por outro lado que é paulificante, mas não é. Mas quando a gente vai ver o significado, é um namoro assim que está enfadonho para quem está vendo, sabia? É um namoro sem futuro. É um namoro sem futuro. Sem futuro. E viu como eles publicam? A senhorita C. Esse é só um exemplo. Eu não sei se tem algum aí. Esse aí ele colocou a senhorita C, né? Mas tem outros exemplos que eles ameaçam. Se você continuar fazendo tem isso... Tem outros aí. Isso. Coloca aí, Heber, pra gente, vai passando aí. É esse aí? Vamos lá. Vamos nesse aí, mas vai já chegar... Posso ler? Pode ler, por favor. Na rua Emílio Moreira, existe um namoro sem futuro, mas de consequências funestas, pois o namorado é casado e a moça é noiva. Como há de ser? Quando eu publiquei essa fofoca, teve muita gente que disse, isso daí é Manaus. Hoje. É Manaus de sempre, na verdade. O meu ex, o meu atual é ex do meu amigo, que é ex do fulano, que é ex do... Acaba que todo mundo se conhece. E tem uma aí... que eu salvo engano, está nesse... Isso, perfeito. Para as senhoritas. Olha o serviço que o jornal oferecia. Avisamos as incautas demoiselles que, quando tenham dúvida sobre o estado civil de qualquer malandro, isto é, se ele é solteiro ou casado, que nos peçam informações, porque temos-las de todos os casados Dom Juans de Manaus, vindos de outros estados. Ou seja, era um banco de dados, né? Era um banco de dados. Imagina, Manaus em plena corrida da borracha. Toda hora entrando gente de outros estados para viver, se estabelecer. A insegurança que era. Vinha aquela pessoa, por exemplo, citou aí, Rio de Janeiro, ou outro estado, pode ser do Nordeste, constituir a família aqui, mas já tinha uma lá. Uma lá, ou em outra região, na e região esses de origem. jornais conseguiam essas informações. Era um trabalho de pesquisa e apuração muito dedicado. Muito acurado, muito bem feito. É isso mesmo. Vamos para a próxima. Coloca aí, Heber, por favor. Ou já acabou? Vamos lá. Essa. Perfeita. Essa é boa. Essa é moda. O Ramiro andar apaixonado por uma senhorita que tem 7 namorados. Bicho besta. Teve muita gente que se identificou com o Ramiro. Foi mesmo? Muita gente se identificou com o parece Ramiro. que tem alta nessa moda aí, né? Não, e a linguagem... Uma linguagem, bicho assim, besta. Pra mim, bicho besta é coisa de amazonense. É coisa Chama de o outro de besta, assim, na lata bicho mesmo. Besta com influência nordestina, né? Isso, coisa de amazonense com influência nordestina. Tem mais um aí, Heber? Tá aí. É essa que você mencionava mais cedo. Rua Municipal, 19. Existe aqui um namoro escandaloso, a ponto de se beijarem na janela. Se continuar, publicaremos os nomes. Eita. Isso. Era logo uma exposição assim bem... Sim, ia ganhar uma forte. exposição. Isso. E é interessante a gente notar, assim, os valores morais de uma época, né? De uma época, mas assim, valores morais que conviviam com a transgressão desses valores também. Porque é o mesmo momento que esse tipo de carinho, que hoje é algo super normal, era um visto, escândalo, né? Na época. Tinha pessoas que praticavam, não estavam nem aí, elas queriam mesmo viver. Ou seja, a gente está no momento assim da instalação, na tentativa de uma moralidade, mas que está convivendo com esse tempo de mudanças. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô Fábio, eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui conosco, obrigado mesmo. Por favor, você que está nos assistindo,
Acesse a página do Fábio lá no Facebook ou no Instagram. História Inteligente. Fala sobre Manaus, tem muito conteúdo assim, rico, conteúdos muito bons. E que você, eu tenho certeza que vai passar muito tempo navegando na página, porque é conhecimento puro e detalhes. E é por isso que eu convidei ele para essa série Manaus em 354 anos. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço e vamos aí, continuar fofocando. É bom fofocar, né? É bom fofocar, é maravilhoso. É o Fábio que está falando, tá, gente? É bom fofocar segundo o Fábio. Mas não conta nada para ninguém não, viu? Você que está assistindo, curta, comente, compartilhe como se fosse uma fofoca. Compartilhe muito e até uma próxima oportunidade.